Tão bonito. Eu amo muito ver as crianças louvando a Deus. E quem aprende música desde cedo desenvolve melhor a sensibilidade pela vida e trabalha os dois lados do cérebro. E é muito bom quando a gente pode cultivar a voz, aprende a falar melhor, aprende a relacionar melhor com as pessoas, desenvolve um senso melhor de estética. Então o louvor, ele traz muitas bênçãos para uma pessoa. A memorização, quanto mais cedo na vida a gente aprender a memorizar músicas, cânticos, poemas, versos, textos bíblicos, a gente amplia nossos horizontes. Então parabéns, pais, e também a professora regente, a equipe, por nos abençoar nessa noite com esses cânticos de louvor aqui. E eu quero agradecer também os pais que estão aqui, também sou pai. Deus me deu o privilégio de ter 4 filhos e a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa muito importante como pais. Eu vejo que tem bastante pais aqui, homens, e a oportunidade da gente estar aqui hoje à noite é que a gente tem um ministério como pai e mãe que ele não pode ser delegado a ninguém. Nem a escola, nem a igreja, nem a sociedade, nem aos líderes políticos. É um trabalho que só nós, pai e mãe, pode fazer. Nem aos avós. Os avós, eles podem desfrutar dos seus netos, brincar com eles. Às vezes alguns até estragam um pouco com doce, com bolo, com chocolate, com passeios, né? O pai e a mãe dá ordem, os avós tiram tudo das ordens, né? Mas eles podem fazer isso porque mas a gente não pode delegar aos outros o chamado que Deus deu para os pais. Então, hoje à noite, nessa semana que estamos fazendo no Brasil, muitas igrejas estão nesse mês de junho fazendo campanhas em favor da família. A campanha não é uma campanha política, a campanha é uma campanha para nós termos consciência do cuidado que devemos ter com nossos filhos, da nossa responsabilidade. Hoje nós estamos vivendo num tempo, na nossa história, que a gente está delegando e culpando os outros pelo fracasso dos nossos filhos. Então, na geração passada, a gente apanhava muito. A gente fazia alguma coisa errada na escola, a gente... Tá certo. Então aqui, ó, o carro Siena FSM 2854 está com o alarme disparado. JM, FJM, se você é dono desse carro Siena, vai cuidar dele que ele está chorando lá, certo? Não tá. Então veja, no passado existia uma certa autoridade até exagerada às vezes, né? E hoje a gente está num outro extremo. A gente não quer dar a responsabilidade aos filhos. E é importante a gente saber isso. Uma outra coisa importante, quando nossos filhos são pequenos, lembra da criançada aqui na frente? É bonitinho ver eles, né, uniformizado, cantando. Quando as crianças são bem pequenas, nós pais queremos apressar o desenvolvimento delas. Nós queremos que eles logo tirem a fralda, logo possam aprender a língua, até mais outros idiomas, que eles aprendam a escrever rápido, que saibam ler. A gente se orgulha do progresso precoce deles. E quando chega na adolescência, a gente quer prender eles em casa. A gente faz exatamente o contrário do que é o ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é, na infância, mães e pais têm que dar muito tempo com os filhos. Brincar, conversar, rolar junto, construir brinquedos juntos, fazer atividades, conversar. Deus orientou que Moisés ensinasse o povo de Israel durante a mesa, na refeição, sentando junto, ao passear, levantar e deitar, ensinar as boas palavras, dar estrutura emocional, estrutura psicológica, espiritual para os meninos e meninas. E quando chegava na adolescência, por isso que no povo de Israel, até hoje no mundo árabe, com 13 anos eles têm a maioridade. Por quê? Porque a base de formação do indivíduo foi bem feita. Então, se a gente pode... eu sei que tem várias mães aqui, eu sei que nem todas as famílias, os pais têm tempo para ter os filhos, principalmente a mãe, ficar em casa um tempo da sua vida, né?
Eu sei que é difícil abnegar a sua carreira profissional para poder dedicar a ser educador. Não é fácil fazer isso. Mas aqueles que podem fazer, faça com alegria, porque você vai estar ganhando muitas bênçãos na formação do seu filho. O retorno é muito maravilhoso. Então, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre esse ministério da família que é dado aos nossos pais. Aos solteiros também, aos avós, é importante também a gente ouvir isso aqui. Então vamos ver como é que funciona esse jovem aqui. Não está indo. Agora foi. Vamos lá. Bom, eu quero conversar com vocês sobre, a partir de uma história da Bíblia. O livro do Gênesis é o livro que retrata a nossa origem como seres humanos. E desde o primeiro capítulo até o último capítulo, a palavra principal do Gênesis, depois da palavra Deus, é a palavra bênção. Por isso que a primeira palavra de Deus, que está aqui em Gênesis capítulo 1, no verso 20, Gênesis 1, verso 26, depois que Deus descreve que ele diz assim: façamos o homem ou ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No verso 28 diz assim, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominando os peixes, as aves do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. Então a primeira palavra que o homem ouviu de Deus foi a bênção. Isso é uma coisa muito significativa. E o livro de Gênesis termina praticamente com a bênção do seu pai, do patriarca Jacó, a todos os seus filhos. Então essa lição do Gênesis, ela é muito importante na formação da nossa família. Já não é comum mais no nosso país as pessoas, as crianças, os jovens pedir bênção aos seus pais, aos seus tios, aos seus avós. Esse era um costume antigo que nós tínhamos aqui no nosso país, mas muitas famílias deixaram de praticar. E muitos que praticavam não tinham consciência exatamente o que significa pedir a bênção para uma pessoa mais velha. Então eu gostaria de resgatar com vocês um pouco esse ensinamento, porque atrás dessa palavra existe uma vivência que vai diferenciar a sua formação e suas escolhas. Então veja, baseado numa história que está no Gênesis 37, aliás, 37, nós vamos, 27, melhor dizendo, nós vamos avaliar isso. Por onde que a gente começa a educação dos nossos filhos? E há um texto em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que diz assim, leia comigo: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O caminho que Salomão fala é o caminho da sabedoria. Não é só o caminho religioso, é mais amplo. Se você ensina o seu filho o caminho da sabedoria, até quando ele envelhecer, ele terá condições de exercer sabedoria. Muita gente está preocupada em apenas dar para o seu filho conhecimento. Mas conhecimento sem bom senso não é útil. A sabedoria é uma união do conhecimento e do bom senso. Por isso que, ao transmitir conhecimento, se não tiver no nosso exemplo, ele não é efetivado de maneira correta. Então olha o que diz essa versão da Bíblia Viva: ajude seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno, e assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adultos. Então, quando que eu devo ensinar meus filhos a formar bons hábitos? Quando é pequeno. Desde quando você está gestante. Horário, até de amamentar, horário para dormir, essa disciplina que vem desde cedo, vai fazer com que os nossos filhos tenham mais vantagem na vida. É comum quando você vê, por exemplo, nome de inventores, de pessoas que se deram bem em várias áreas da vida, não só no futebol. Você vai ver, por exemplo, coreanos, chineses, japoneses, alemães, nórdicos, ingleses. Por quê? Esses povos já desenvolveram mais cedo do que nós a capacidade de ensinar desde cedo para os filhos disciplina. Então é mais fácil uma criança que cresceu com bons hábitos, ela fazer melhores escolhas e ter mais facilidade para frente. Mas como nós somos
latinos, somos um povo brasileiro que temos muitas vantagens, mas temos uma desvantagem conosco. Nós somos muito desfocados e muito indisciplinados, e isso nos traz alguns transtornos, que é mais difícil depois de gerenciá-los. Então aqui está um conselho de Deus para nós. E Deus disse assim para Moisés, esse é um texto muito importante, que Deus deu para Israel, para que Israel ensinasse toda a humanidade, porque a Bíblia não é um livro para Israel e não é um livro só para cristão. A Bíblia foi dada para toda a humanidade. E por isso que existe a divulgação do Evangelho. O Evangelho não é para dizer que uma igreja é melhor do que a outra. Nenhuma igreja é detentora de toda a verdade. A igreja é apenas um instrumento para que a Bíblia Sagrada, a mensagem de Deus, possa trazer a humanidade de volta a Deus e possa ser sábia, possa ser abençoada. É por essa razão que Deus deixou a Bíblia, para que a gente conheça o caminho da bênção de Deus. Então veja o que está escrito aqui, ó. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Isso aqui é uma pedagogia que Deus está dizendo para Moisés. O ensino dos pais tem que ser constante. Você ensina desde a hora que você levanta até o horário que você vai dormir. E a gente ensina mais do que com as palavras, a gente ensina com o que a gente faz. Então, por exemplo, se eu de manhã me levanto e cumprimento o meu cônjuge, cumprimento os meus filhos, eles estão aprendendo. Se eu levanto já bravo, chutando as coisas, eles estão aprendendo. Ou por contraste, assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Ou eles vão aprender assim, eu vou fazer igual ao meu pai. Então assim, a gente como seres humanos adultos, temos que desenvolver essa consciência de que eu faço o que o meu filho vê, ele vai estar executando aquilo. Então, eu lembro uma vez que eu estava trabalhando com vendas, eu tinha 18 anos, fui trabalhar em Foz do Iguaçu. Eu estava vendendo livros e bati numa porta para entregar um material que a mãe havia pedido. E eu ouvi a mãe dizer para o menino, diga para o moço que a mamãe não está. Então, assim, eu quero ensinar para o meu filho ser honesto, mas eu mesmo tomo atitudes desonestas. Então, não adianta depois eu só criar um cisma contra os políticos, quando dentro da minha casa eu também não sei ensinar a verdade. Então, a coerência, que é a palavra mais forte para nós hoje, tem que começar na nossa casa, no nosso lar. E principalmente com os homens. Os homens têm uma dificuldade imensa de manter coerência. E essa educação a gente tem que desejar para que a gente possa passar esse legado para os nossos filhos. Aqui eu vou trazer duas histórias rapidamente para vocês. Jonathan Edwards é um teólogo muito conhecido para aqueles que estudam filosofia e teologia. É um norte-americano que viveu no século XVIII e fizeram um estudo da linhagem de descendentes desse teólogo. E descobriu-se algo muito interessante. Dos 1.394 descendentes dele, você vai perceber que vários profissionais que fizeram grande diferença nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele e a sua mulher escolheram crer e escolheram praticar a sua crença. E a influência dessa disposição deles gerou uma quantidade de descendentes que puderam fazer diferença no seu país. Às vezes a gente pensa assim, bom, eu tenho um filho, é uma alegria ter filho. Lógico que para muitos de nós é um prazer ter uma criança. Mas quando eu tenho um filho, esse filho é o resultado da bênção de Deus no meu lar. E eu não estou imaginando quantos descendentes Deus vai fazer dessa criança que Ele me deu. A consequência desse ato de ter um filho, a implicação que tem essa pessoa no decorrer da vida. Então, quando a gente escolhe como pais a procurar construir um lar equilibrado, um lar com coerência, um lar com fé em Deus, nós estamos
colocando uma semente que pode abençoar várias gerações. Foi feito esse estudo também com outra pessoa do mesmo período, século XVIII, chamado Max Jukes. E dos seus 1.200 descendentes, eles descobriram que 310 deles morreram na miséria. 60 foram ladrões, 130 foram condenados por diversos crimes. E você vai vendo aqui uma quantidade de pessoas que escolheram o mal. Por quê? Porque na origem, o pai e mãe escolheram não praticar nenhum tipo de crença, nenhum tipo de valores na sua vida pessoal. Crescer de qualquer jeito, fazer o que você bem entende na sua cabeça. Isso pode ser feito? Você pode escolher isso? Lógico que nós podemos. Nós somos humanos e temos liberdade de escolher o que nós quisermos. Porém, nós temos que ter a consciência de que a minha escolha vai afetar não somente a mim, mas os meus filhos e possivelmente os meus descendentes. Então aqui está algo que é importante a gente pensar. Eu tenho certeza que quando vocês escolheram colocar o seu filho numa escola adventista, vocês estavam pensando mais do que simplesmente aprender a ler e escrever. Você está procurando um ambiente que os seus filhos possam ter amigos e professores que se preocupem com o crescimento integral deles. Por isso que você vê, por exemplo, se você ouvir o teu filho xingar, ouvir teu filho com alguns costumes que você não gostaria, é importante você corrigir. É importante você pontuar isso, conversar com ele. Como é que ele aprendeu isso? Não deixe em branco costumes que ele vai adquirindo que você não concorde. Não é porque ele é apenas uma criança de 7 anos que ele pode desenvolver maus costumes. É por isso que Deus deu para ele pais. Pais precisam se envolver, precisam aprender a colocar limites. Se você deixar o seu filho apenas ser educado pela cultura imediata do nosso país, você vai se decepcionar. Você vai ver histórias como, por exemplo, nós ouvimos a semana passada de 2 mães que se tornaram casadas, que mutilaram o menino e depois esquartejaram ele na frente da filha. Por que você vê absurdos na sociedade? Vocês acham que essas 2 mulheres se casaram? Um dia elas eram crianças, elas cresceram, elas gostariam de ser assim? Eu tenho certeza que nenhuma pessoa que você encontrar presa hoje, quando criança, ela não queria ser bandido. Mas por que elas se tornaram assim? Em algum ponto da vida delas, elas escolheram o mal. E ninguém os ajudou, ou quem sabe, ninguém orientou para isso. Então, nós pais, temos um chamado de Deus para fazer a diferença na vida imediata dos nossos filhos. O Augusto Cury é muito conhecido, os seus livros são muito bem vendidos aqui no Brasil. E um dos livros dele, que é chamado Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, ele enuncia 7 coisas interessantes sobre pais. Ele fala assim, bons pais dão presentes, mas os pais brilhantes, eles dão o próprio ser. E se você olhar, você vai perceber que o seu filho prefere mais a sua presença, você brincar com ele, conversar com ele, do que às vezes um presente caro. Eu vejo com os meus, eles amam estar mais comigo do que aquilo que eu dou para eles. Olha só, bons pais nutrem o corpo, os brilhantes, a personalidade. Bons pais corrigem erros, mas os pais brilhantes ensinam a pensar, a refletir no que fez. Bons pais preparam os filhos para o aplauso. Vocês ficaram felizes de ver seus filhos cantando, mas agora é o seguinte, pais brilhantes preparam os filhos para o fracasso. Eu lembro quando eu tinha 11 anos, eu participei de uma Olimpíada, que era a Olimpíada das Escolas Adventistas no estado de São Paulo. O meu sonho era ser um corredor olímpico. Eu lembro quando eu via as notícias das Olimpíadas, a Olimpíada de Montreal, eu ficava fascinado de ver aqueles atletas correndo, eu queria ser um corredor de 800 metros. Eu me preparei para essa Olimpíada, eu estava a bala, ganhava de todo mundo. E então minha mãe prometeu, se você for para a Olimpíada e você correr, eu vou te dar um tênis bamba. Lembra do tênis bamba? Alguns de vocês mais antigos vão lembrar. E tá certo, mas eu fiquei tão encantado, eu insisti tanto com a minha mãe que eu fui para a corrida com o tênis bamba. Eu ganhei antes de ganhar a corrida. Não tem criança assim persistente que pede, você cansa e acaba dando o negócio? Então eu estava lá preparado, e você sabe que coisas aqui no nosso país, elas nunca começam às vezes no horário, né? E a tal da Olimpíada, a corrida de 800 metros foi demorando, eu comecei a ficar com fome, e minha mãe tinha feito um sanduíche de pão com leite condensado cozido.
E eu peitei aquele pão ali, detonei com aquele pão, e de repente chamaram para a corrida. E eu fui para a corrida, estava lá, outros amigos, pessoas conhecidas de outras cidades, e eu preparado para querer ganhar minha medalha de ouro. E deu o sinal, e eu saí correndo. De repente eu comecei a sentir umas fisgadas na região do abdômen, e mal que eu cheguei arrastado, em último lugar. Mas sabe de uma coisa, esse dia foi muito importante para mim. O fracasso é o mais importante que a medalha de ouro. Eu aprendi algumas lições que a minha mãe depois foi conversando comigo. Quando você se apressa em ter as coisas que você não lutou para tê-las primeiro. Então, muitas vezes, a gente só está querendo ver nos filhos aplauso, mas quando eles passarem por perdas, é muito importante você deixar ele chorar, você deixar ele sentir a dor profunda da perda, e você ser um amparo, ser um companheiro, conversar com a pessoa. Outra que ele diz assim, ó, bons pais conversam, mas os pais brilhantes contam histórias. Conta histórias da sua vida. Agora em julho eu vou fazer uma semana de oração, que a gente chama, uma semana de histórias na minha casa. Eu desligo televisão, telefone. Cada dia a gente vai contar histórias, como eu conheci minha esposa, histórias da nossa família, deles histórias. É muito importante você historiar a sua vida. Isso ajuda a desenvolver a capacidade cognitiva, dele ter referência de família, você pegar álbuns de fotografia dos seus antepassados e conta alguma história que você aprendeu. Minha mãe tinha um costume em casa, a última quinta-feira, geralmente do mês, ela convidava parentes, primos nossos, e vinha um tio que era contador de histórias. Às vezes ele contava histórias da nossa família, outras vezes ele contava histórias inventadas. Mas a gente amava sentar, um monte de criança, para ouvir histórias. Aprenda a contar histórias, pega um livro de histórias, leia para o seu filho, principalmente os pequenininhos. A imaginação deles vai sendo construída. Outra coisa, bons pais dão informações, mas os brilhantes ensinam a buscar o quê? Sabedoria. E isso que nós estamos hoje à noite aqui, para que Deus desperte no nosso coração o desejo de passar sabedoria para os filhos. E bons pais dão oportunidades, mas os brilhantes nunca desistem dos seus filhos. Portanto, vamos lá em Gênesis 27. Aqui tem a história de um pai e 2 filhos. Parecido com a história da parábola do filho pródigo, que Jesus contou, só que agora essa no Antigo Testamento. A história de quem? De Isaac e seus 2 filhos, que eram gêmeos, chamados Esaú e Jacó. Isaac e Rebeca não podiam ter filhos. Isaac casou-se com 40 anos e Rebeca tinha 20 anos. E eles passaram 20 anos tentando ter filhos. E não tinha, porque Rebeca era estéril. E naquele tempo não se sabe se existia algum tipo de tratamento. Mas se existe uma coisa, e você vai ler isso nesse texto aqui, ó, que Isaac orou a Deus para que Deus pudesse dar condições de Rebeca gerar filhos. E sabe o que diz aqui o texto? Que Deus ouviu a oração de Isaac. Então está aqui uma liçãozinha bem simples para todos os homens. Um homem de hoje precisa aprender a ser amigo de Deus e orar a Deus pela sua mulher. A mulher, eu não gosto mais dela, perdi amor para com ela, é isso, aquilo, outro. Homens, se você quer um bom lar, começa com você. Aqui é uma história simples, uma narrativa, mas que convida os grandes homens de hoje a serem como os grandes homens do passado, que se ajoelharam diante de Deus e pediram que Deus pudesse mudar a realidade da sua família. Oração está disponível para todas as pessoas. Falar com Deus é um desejo ou é uma oportunidade dada a todos os seres humanos. Aqui não está dizendo assim, ore ao... Não, busque a Deus em oração. Fale do seu coração, abra o seu coração e converse com Deus sobre as necessidades da sua família, do seu filho. Então diz a história que... Tendo agora Isaac envelhecido, verso 1 do capítulo 27, já não podendo ver, porque os seus olhos já estavam enfraquecidos, chamou Esaú, seu filho mais velho, foi o primeiro que nasceu dos gêmeos, e disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse então seu pai Isaac, eu já estou velho, não sei quando vai ser a minha morte, porém, pega as tuas armas,
o teu arco, a tua aljava, e vai ao campo e apanhe uma caça para mim, e prepare uma comida saborosa, como você sabe fazer e como eu aprecio, para que você possa trazer a mim, e eu quero te abençoar antes que eu morra. Então, há um costume antigo que deve ser continuado hoje. O dever da mãe, vamos assim dizer, o privilégio da mãe é ter no seu ventre e por 9 meses, quase 40 semanas, ela carregar perto de si, do seu coração, um ser. Ou 2, ou 3, ou mais até, né? Essa é um privilégio que Deus deu à mulher. Agora, que interessante, Deus deu uma responsabilidade para o homem. O homem que contribui com o seu cromossomo para determinar se vai ser um menino ou se vai ser uma menina. E por essa razão, Deus deu responsabilidade para o pai ser o sacerdote da sua casa, ser aquele que vai comunicar a bênção para os seus filhos. Então, o pai, ele tem um chamado de Deus para abençoar os filhos. Como era feito? O pai convidava o filho para preparar alguma coisa especial, porque o momento desta bênção não era uma bênção comum, era um momento especial em que o pai chamava o filho, queria conceder a bênção, e depois de se alimentar, ele comunicava palavras de afirmação, e ele receberia do pai a responsabilidade de cuidar dos irmãos, e dele também receberia do seu pai, quando ele morresse, toda a herança para cuidar assim de toda a família. E aqui Isaac está fazendo isso, já idoso, e segundo a história, Esaú e Jacó tinham por volta de 77 anos, quando o pai chamou para isso. É interessante, mas por que tanto tempo? Por que já Jacó e Esaú já estavam até um homem naquele período já eram a meia-idade, vamos assim dizer. Por que Isaac esperou tanto? Por uma razão simples. Porque Esaú, ele casou-se com 2 mulheres, e eram mulheres que não eram da cultura de Isaac, não tinham o temor a Deus. E como eles compreendiam que a bênção tinha que ser dada ao filho mais velho, Isaac não sentia-se seguro de dar uma bênção a um filho que era bígamo, que não tinha muita maturidade, que não tinha muita responsabilidade. Ele não via em Esaú, embora ele amasse mais Esaú, diz a história, e Rebeca mais a Jacó, mas ele não conseguia ver ainda em Esaú uma maturidade para desenvolver essa bênção. Por isso que aqui está uma outra lição importante. Nós precisamos ensinar desde cedo os filhos a desenvolver a maturidade adequada à sua idade. E aqui está uma coisa importante. Quando a gente escolhe mal no casamento, só tem 2 maneiras de resolver. Naquele tempo, era agregando mais uma mulher na sua prole. Hoje é a separação. Porque aqui no Brasil não tem bigamia oficializada. E nem deveria, espero que nunca tenha também. Porque se uma pessoa que eu caso é o suficiente para ter uma experiência de convivência, se você ter mais pessoas, a história bíblica mostra que isso foi um desastre. Para os filhos, para eles mesmos, eram pessoas infelizes. E vocês vão perceber nessa história da Bíblia, que Esaú se tornou uma pessoa infeliz, e as mulheres que ele casou trouxe muita amargura para a sua família. Então, ou seja, nem sempre levar avante só os meus desejos, eu vou ser feliz. E hoje existe uma cultura de que a gente tem que ser feliz a qualquer preço. A felicidade, ela não está em você satisfazer a si mesmo, mas é um conjunto de elementos que envolve a toda a sua família, que traz prazer da vida. Então, mesmo assim, Isaac resolveu abençoar Esaú. Mas a mãe, Rebeca, que ainda estava mais forte, ouvia melhor, mais lúcida, falou assim: de jeito nenhum. Isaac não vai dar a benção para Esaú, porque Esaú é fanfarrão, ele é irresponsável, ele não leva a sério nada. E aí você conhece a história, o que a Rebeca fez? Chamou Jacó e disse: o seu pai vai abençoar Esaú, não posso aceitar isso, você vai ter que pegar essa benção. Vai lá, veste as roupas do seu irmão, eu vou preparar uma comida que o seu pai gosta, faz de tudo, já que o seu pai não está enxergando quase nada, você vai e recebe essa bênção, porque é você que tem que ser o que vai dar continuidade à bênção de Deus e aos nossos descendentes. E com muito custo, Jacó acabou cedendo, diz aqui o texto, né? Que ele acabou aceitando esse rolo que a mãe dele queria montar.
E aqui está uma coisa muito triste que acontece em alguns casamentos. Quando o pai, homem e mulher, marido e mulher, quando vem os filhos, eles começam a tomar posicionamento e não tem unidade de pensamento. E uma das coisas que mais estraga a criança é quando eu dou uma ordem e a mãe dá outra. E isso é uma coisa difícil de administrar. E infelizmente, o casal que começou de uma história lindíssima, quando seus filhos foram adultos, eles começaram a ter problemas no relacionamento por causa da forma como cada um desenvolvia amor para com seus filhos. E diz a história que Jacó se aproximou, fez o que a mãe falou e chegou diante do pai. E olha o que diz aqui a história no capítulo 27 de Gênesis, verso 22. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz me parece de Jacó, porém as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos estavam com pelos, eram peludas como Esaú. E então Jacó o abençoou. Agora veja as palavras da bênção, que o importante é o conteúdo dessas palavras. Olha só o que diz aqui, ó. Olha a bênção como era, verso 24. És meu filho Esaú mesmo? Respondeu Jacó. Eu sou. Ou seja, Jacó mentiu aqui, mas o pai estava ali. Então disse: chega perto de mim, para que eu coma a caça de meu filho e eu te abençoe. E assim Jacó chegou perto e comeu, e trouxe também a bebida e bebeu. Então disse Isaque, seu pai: chega-te, me dê um beijo, meu filho. Jacó o beijou. E então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e disse assim: esse é Esaú mesmo. E o abençoou dizendo: eis que o cheiro do meu filho é o cheiro do campo. Que o Senhor o abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura do trigo e do mosto. Que os povos te sirvam e as nações te reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Maldito sejas quem te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Essas foram as palavras de Isaque, curtas, mas profundas, porque as palavras de Isaque, se você analisá-las com cuidado, elas têm uma influência até hoje, porque o povo de Israel até hoje, a despeito de todos os altos e baixos, as grandes perdas e vitórias, é o povo que lidera o mundo. É difícil você não encontrar um banqueiro que não seja judeu, um industrial, um cientista. A Universidade Hebraica tem mais prêmios Nobel de qualquer outra universidade do mundo. Aqui, particularmente, Deus estava dizendo não somente para o Jacó, mas para todos os descendentes dele. E olha que interessante. Mal terminara Isaque de abençoar Jacó, saiu da presença, chega Esaú. E ele vai preparar a comida e chega diante do seu pai. E ele diz assim no verso 34. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem és, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi antes que viesses a ti, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profunda angústia. Ele disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Então disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó, pois 2 vezes me enganou e tirou meu direito de primogenitura e agora a minha bênção. Agora vem a pergunta: não reservastes, pois, uma única bênção para mim, meu pai? E olha a resposta de Isaque. Então respondeu Isaque a Esaú: eis que constituí em teu Senhor a todos os irmãos que lhe dei servos e trigo. Acaso não temos uma única bênção? Abençoa-me a mim também, meu pai. Levantou a voz Esaú e chorou, porque o pai não pôde dar a bênção que ele queria. Aqui está uma pergunta, algumas lições importantes para nós. Uma delas: o jeito que eu vivo vai influenciar minha vida de ser abençoado ou não. Por isso que é importante ajudar os filhos a escolherem bem desde cedo. Por que Esaú perdeu a bênção dele?
porque ele foi um filho fanfarrão. Ele desprezou as coisas mais importantes da vida. Ele trocou, por exemplo, quando ele veio de uma caça à fome, e vendeu para o Jacó, por um prato de comida, o direito das posses do pai. Isso é um filho que não soube escolher. E aqui ele foi enganado. Mas ele perdeu a bênção, por quê? Porque ele não honrou a sua mãe. Ele fez casamentos que trouxe desgosto para sua mãe. E isso fez com que a mãe tomasse uma escolha também diferente. Então aqui está algo importante para nós. Vamos ensinar nossos filhos a ser sábios nas escolhas. Hoje nós vivemos uma sociedade imediatista, que as pessoas querem tudo agora. Não tem perseverança para o amanhã. E pode muitas vezes trocar as coisas mais importantes por um prato de lentilha. Então veja só, algumas coisas da bênção rapidamente para você levar com você. Bênção significa no hebraico Baruch, autorizado para prosperar. Os europeus têm um costume muito interessante, que eles fazem um brasão com o nome da família. Por que eles fazem isso? Para passar para os seus descendentes. Porque vocês têm um começo, uma origem, uma identidade. Um outro aspecto importante da função da bênção. A bênção tem o poder de resgatar em nós o propósito da nossa vida, compreender por que eu vivo aqui, onde eu quero chegar, por que eu quero estudar essa carreira profissional, o que eu vou fazer com isso, qual é o propósito da nossa família, por que nós nos reunimos no Natal juntos. Aqui tem uma anciã, professora Áurea Soares, uma educadora, e eu aprendi com ela uma coisa muito interessante. Um Natal sim, um Natal não, ela reúne toda a família, não é isso? Uma mesa grande, coloca as cadeiras, reúne todos, inclusive tem uma cadeira que fica vazia. Na compreensão dela, é a cadeira que representa a presença de Jesus na sua ceia de Natal, não é isso? Por que a senhora faz isso? Porque a senhora está resgatando um senso de unidade familiar. E essas coisas, elas fazem parte da construção de um ser humano equilibrado. Nós precisamos também de tradições que vamos passar para os nossos descendentes. Outra coisa importante, a bênção tem a função de trazer segurança na nossa cabeça. Uma criança abençoada todos os dias, ela sente segurança quando ela encontra os seus pais. E quando ela sai de casa para a escola, qual o vínculo que ela tem? Ela veio aqui cantar hoje. Por que ela veio cantar? Lógico, a coisa da escola. Mas a criança tem um prazer quando ela volta para casa, porque ela vai encontrar você. Isso trouxe segurança para ela. Outra coisa da bênção, ela tem a função de fazer a gente criar um legado. Mais do que a herança física que você possa deixar para os teus filhos, são conhecimentos, valores de família, o senso familiar, aquilo que você aprendeu, a sua história de vida. Olha só, no livro do Gênesis você tem 7 bênçãos que Deus deu nesse livro para você aprender. Não vou explicar cada uma delas, mas desde a revelação, que é Deus falando, até o sábado, todos esses 7 elementos são bênçãos. Olha que interessante, até os animais, até o meio ambiente, Deus deu e Deus abençoou. Por isso deveríamos ter um cuidado com o meio ambiente que a gente vive, a limpeza, o cuidado com as plantas, reflorestar, cuidar dos animais. Tudo isso faz parte da bênção original de Deus, para o bem-estar de todos que vivem no planeta. Como a bênção era dada? E aqui está uma prática que vocês podem fazer nas suas casas. A bênção era dada com o toque, ou com colocar da mão sobre a cabeça, ou abraçando. Abrace o seu cônjuge, o seu filho. Fale palavras, olha, uma mensagem, declare palavras de bênção às pessoas que você ama, que estão perto de você. Outra coisa, palavras que tragam valorização. Procure ver coisas boas na pessoa que está com você. O primeiro lugar que eu aprendo a valorizar, elogiar, é na minha casa. Ficará mais fácil fazer isso depois para os outros. Toda bênção, ela é carregada de uma profecia. A gente pensa que profecia é só profetizar o futuro. Não, profecia significa ensino, significa exemplo, convivência. Tudo isso está embutido em profecia, em você educar uma pessoa. E por último, a bênção precisa que nós tenhamos compromisso com nossos filhos. E o compromisso vai desde o dia que ele é gerado até a sua morte. O compromisso. E algumas oportunidades para você abençoar o seu filho. Olha só, na gestação de um bebê,
no nascimento, quando você dá o nome, quando você apresenta ele na sua igreja ou faz o batizado, se você é católico, quando seu filho vai entrar na adolescência, você fazer um culto especial e ensinar valores importantes, que agora a nova fase que ele vai tomar, confirmar a sua identidade, você é um rapaz, é um homem, você é uma menina. Hoje o mundo é confuso com a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, na realidade, ela não existe, é uma imposição sociológica em alguns países do Ocidente, quando na realidade, biologicamente, nós somos homem e mulher. Por que essa confusão? Porque essa é uma doutrinação marxista que vem de muito tempo atrás, desde o século XIX, para desfigurar o ser humano. Quanto mais você quebrar a família, mais fácil para o Estado dominar você. Isso aconteceu na Rússia, e eu tive um tempo na Alemanha, que nós temos uma amiga, eu passei um mês estudando na parte leste da Alemanha, em 2008, e eu convivi com várias famílias, igrejas, pessoas, e eu descobri como foi nocivo o comunismo. Ele destruiu qualquer senso de família das pessoas. E elas mesmo sofrem com isso, elas não têm referência, são pessoas totalmente indiferentes, porque elas não têm vínculo. Então, nós aqui no Brasil não precisamos pagar por erros que outras nações já descobriram isso antes. É preciso que a gente volte a estudar, volte a valorizar aquilo que é eterno. A família é uma coisa eterna. Se você não valorizar, sabe quem vai perder? Você mesmo. O preço será alto para a pessoa que desprezar. Outro aspecto importante, do dia que o seu filho precisa sair para uma faculdade, abençoe o seu filho, dê palavras, escrevam coisas maravilhosas para que ele lembre, olha, você, filho, está saindo para ser um vitorioso, você está escolhendo um caminho, uma profissão, para que você possa abençoar a humanidade. Até mesmo quando a gente ficar idoso, aqui temos pessoas idosas, reúna a sua família, faça como Jacó, abençoe cada um dos seus filhos, dos seus netos e netas. Isso é um legado que você pode deixar. E também na prática diária, cada manhã, quando você vai sair de casa, faça uma prece, abençoe os teus filhos. Antes de dormir, agora você vai para casa, quando ele estiver deitado, coloca a mãozinha sobre a cabeça dele, ajoelha ao redor da cama do seu filho, da sua filha, ore, peça que Deus cuide dele, que Deus o livre de estupro, de violência, que Deus o livre de se tornar um criminoso, de entrar no mundo das drogas. Peça que o Senhor cubra e revista de cuidado os seus filhos e o seu cônjuge. Então veja, um tempo atrás eu tive contato com essa história, que me chamou muita atenção. Bill Havens foi um atleta americano de canoagem 10 mil metros. Em 1924 ele era o candidato à medalha de ouro, ele já era campeão mundial dessa modalidade, mas a sua esposa estava grávida. E ele ficou num dilema entre ir para a Olimpíada em Paris em 1924 ou ficar com a sua esposa e esperar o bebê nascer. O que vocês acham que ele fez? Foi para a Olimpíada. Quem iria para a Olimpíada aqui? Sua chance de ganhar medalha de ouro. Nenhum homem iria? Beleza, hein? Estão convertidos. Pois ele não foi, ele ficou. E depois de 4 dias que terminou a Olimpíada, ou seja, em 1º de agosto de 1924, o filho dele nasceu. Ele não ganhou a medalha, mas ganhou um filho. Passaram-se muitos anos. E em 1952 ele recebeu um telegrama. Esse telegrama dizia assim: pai, estou retornando hoje com uma medalha de ouro. Quero te agradecer por você um dia ter me esperado. Aqui está uma foto do filho dele mais velho, já idoso, e a foto da Olimpíada. Frank Havens, o seu filho, ganhou a medalha de ouro na mesma modalidade do seu pai, em 1952. Porque esse pai, ele entendeu que receber o filho era mais importante do que uma medalha de ouro. E às vezes eu fico pensando, se nós não trocamos os nossos filhos por uma hora extra, por uma hora a mais no telefone celular, por uma hora a mais assistindo uma série do Netflix, às vezes nós trocamos por uma hora no bar, com os amigos. Queridos, principalmente homens, o seu filho, a sua filha precisa de você, da sua presença, das suas palavras, da sua voz, das suas brincadeiras. Não troque isso. Não deixe só sua mulher educar os teus filhos. Você precisa assumir esse chamado. Se você é uma mãe solteira, Deus vai te abençoar. Evite falar mal do pai da sua criança. Mas você precisa de um avô, de um parente que possa ajudar, para que ele possa ter um modelo também de homem, e vice-versa. Eu
no começo dos anos 2000, eu comecei um projeto na Flórida chamado Força Jovem, com um casal que tinha os filhos bem longe de Deus. E eu lembro que numa sexta-feira à noite, por volta entre meia-noite e meia e 1h da manhã, a gente estava reunido com esse grupo de jovens, muitos deles eram usuários de alguns tipos de drogas, e essa mulher começou a ouvir as histórias daqueles meninos, longe de casa, longe de família, e começaram aquele casal, Ellen e Elias, serem como se fossem os pais daquela moçada toda. E foi ali que eu conheci vários deles, e conheci uma moça, que começou a frequentar, ela frequentava a Igreja Batista, depois começou a frequentar com a gente, e ela disse assim: olha, pastor, eu tenho um grande sonho, eu queria muito que o senhor fosse um dia na minha casa, porque o meu marido é ateu, ele não aceita nada de religião, mas eu oro todo dia por ele, e eu gostaria muito. Eu falei: tá bom, vamos continuar orando, o dia que vocês quiserem, a gente vai lá fazer um evento, ou a gente reúne todos os seus amigos, a gente vai conversar sobre Deus, ou fazer oração juntos. Passaram-se muito tempo, e um dia ela disse assim: pastor, meu marido aceita nesse domingo o senhor ir lá, com a turma. Aí nós fomos. E eu fiquei curioso, falei: como é que uma pessoa que é ateu resolveu abrir a casa dele para falar sobre religião? E a gente se cumprimentou, comecei a conversar, perguntei: Pablo, por que você aceitou a gente vir aqui hoje? Ele falou assim: uma coisa bem simples, mas para mim foi muito importante. A minha mulher vem falando de negócio de Deus há muito tempo, e eu nunca quis saber disso, e não gosto de religião, mas um dia eu resolvi fazer um teste, se Deus realmente ouve as minhas orações, se Ele existe. E eu disse para Deus: Deus, se tu existe, que a minha mulher fala tanto e faz oração, vai para a igreja, eu quero que no domingo que vem o Fluminense ganhe de 3-1. E era uma fase, não sei quem acompanha futebol, que nos anos 2000 o Fluminense estava bem ruim, segunda divisão, não ganhava de ninguém, e por incrível que pareça, no domingo que ele propôs, o Fluminense ganhou de 3-1. E depois o Fluminense continuou perdendo, ou seja, para ele foi um sinal assim: ó, Deus existe, Deus atendeu a minha oração. A gente pode, quem é religioso fala assim: mas isso é uma bobagem, né? O cara querer colocar Deus no futebol. Mas enfim, para aquela pessoa, esse pedido, essa oração foi atendida. E eu comecei: mas por que você se tornou ateu? Me chamou a curiosidade, porque alguma coisa aconteceu na sua vida que fez você ter uma rejeição a Deus. E ele me disse assim: quando eu tinha 8 anos, minha mãe me levou para a escola, eu não conhecia o meu pai, e ela chegou no portão da escola lá no Rio de Janeiro e disse assim, me deu um beijo e falou assim: olha, eu não vou te ver mais. Eu não entendi muito, mas quando terminou a aula, ninguém veio me buscar, veio os outros pais, foram levando os outros amiguinhos e tal, eu fui ficando ali. E de repente fiquei só eu, o diretor da escola começou a procurar o número da minha mãe, não era, o endereço também não batia, e eu não sabia para onde ir. O diretor me levou para a casa dele, e aí me levou para um orfanato, fui mudando de lugar em lugar, até que finalmente uma família me adotou, me levou para a casa deles, e eu era muito infeliz e não queria viver, e um dia eu tentei pular do 8º andar, fiquei enroscado na varandinha, e eles me socorreram, e aquela família pensou assim: o que a gente pode fazer para esse menino ser feliz? Então eles me levaram no Fluminense, e ali me colocaram na escolinha de futebol, me deram camisa, tudo para mim. Então, ou seja, o Fluminense foi o lugar que eu encontrei esperança para a minha vida. E para mim Deus nunca me ajudou, não conheci meu pai, minha mãe me abandonou, nunca mais vi minha mãe, não sei quem ela é mais, perdi totalmente o contato, e um dia essa família imigrou para os Estados Unidos. Ele foi estudar nos Estados Unidos. Quando eu conheci, nesse período, ele era um engenheiro da Motorola, uma pessoa bem sucedida, mas com o coração magoado. E ele disse assim: bom, como Deus me ouviu, eu quero então estudar a Bíblia com vocês. E amanhã, se vocês quiserem vir, eu continuo a história. O que aconteceu com o Pablo? Então, o que eu deixo para vocês hoje aqui? Não desista dos seus filhos. Eu sei que não é fácil educar, mas aquele que te abençoou, que quando uma criança nasce, é porque o Senhor Deus permitiu você ter essa missão de ser pai e mãe. Então, por mais que seja difícil, trabalhoso, não desista de orar
e de abençoar os seus filhos. Por isso, nesse momento, quero convidar você a ficar em pé. Primeiro, só quem é casado que está com o cônjuge aqui. Então, todos os casais que estão aqui hoje à noite, fiquem em pé. Isso. Temos bastante casais. Então, você que está em pé com o seu cônjuge, abrace ele agora. Se faz muito tempo que você não abraçava, agora à noite você vai ter que abraçar. E depois ainda vai ter que terminar com um beijo ainda. Então, certo? Você, homem, independente da sua religião, se você nem tem religião, mas você está aqui hoje à noite porque Deus tem um plano para você, homem. Eu quero que você se vire para sua esposa e você vai fazer uma oração por ela. Você vai abençoar a tua mulher, tá bom? Nós que estamos sozinhos, nós vamos assentados mesmo no banco, fechar nossos olhos e vamos pedir uma bênção de Deus para o nosso cônjuge, para a nossa família, para os nossos filhos. Então, primeira coisa, homem vai orar pela sua mulher. Se você viver bem com a sua mulher, você está facilitando um caminho imenso para que os teus filhos cresçam equilibradamente e cresçam saudável. Então, filho, eles olham muito como a gente trata um ao outro. E se a gente tratar bem, para eles é uma inspiração, para eles é uma segurança imensa. Certo? Então vamos lá. Um momento de reverência, você ore pela sua mulher. Querido Deus, eu coloco nas tuas mãos todos os seres humanos que estão aqui neste templo, como também todas as crianças e seus professores. Pai querido, ajuda-nos a viver sob a tua bênção, porque este é o maior presente que o Senhor pode dar para nós seres humanos. Abençoa os casais que estão aqui. Peço que o Senhor os ajude a não terem nenhum tipo de desejo de separação, porque a união deles trará um lar mais feliz, mais equilibrado. Que o Senhor restaure e ressuscite o verdadeiro amor em seus corações, a verdadeira paixão um pelo outro, e que eles possam se tratar bem, não agredir verbalmente, não agredir fisicamente um ao outro, mas mostrar para os filhos que eles são felizes, que eles acreditam no valor do relacionamento. Senhor, eu te peço por aqueles que estão aqui hoje à noite, que são viúvos, ou separados, ou divorciados, ou são solteiros. Que o Senhor também dê uma porção especial de bênção, de alegria em seus corações. Que eles sejam pessoas também confiantes em Ti e que o Senhor os abençoe. Se alguns deles estão hoje passando por inúmeras dificuldades ou problemas, que eles se agarrem nas Tuas mãos, que as Tuas promessas possam sustentá-los e dar-lhes vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.